Graças a Deus, estamos aqui para iniciar uma meditação da Palavra de Deus com a seguinte pergunta de início: o que significa artimanhas do diabo? E você acredita que o diabo existe e é capaz de estar no mundo espiritual influenciando as nossas mentes para tentar nos seduzir e fazer o que é errado? Pois bem, sobre isso que nós vamos refletir nesta manhã. Senhor nosso Deus e Pai, estamos em Tuas mãos como um canal da Tua vontade. Inspira e nos ensina aquilo que o Senhor queira e quer, por meio da Tua palavra, dar o discernimento das coisas espirituais que podem influenciar a nossa vida para tentar nos atingir para o mal. Tem misericórdia de nós, no nome de Jesus, amém. Conhecendo as artimanhas de Satanás. Vamos começar com estas seguintes palavras que aqui anotamos como uma reflexão. Creio eu que uma das armas que o diabo mais usa é a palavra de morte. Como assim palavra de morte? Vamos continuar a continuação dessa reflexão. Vamos dar só uma pausa aqui. O que significa palavra de morte? Palavra de morte são palavras que proferem só coisas negativas para atrair coisas ruins. Como, por exemplo, olha, você não vai dar certo na sua vida de casamento. Você não nasceu para vencer. Olha, vai acontecer isso com você, porque você é assim. Palavras de morte. Teríamos algo mais a falar sobre isso. Vamos nos ficar só por aqui. Ou seja, a palavra que produz negatividade e dúvidas, seguida de setas de autocondenação. Temos que nos utilizar de quê? Para nos defender dessas setas, que são palavras que às vezes vêm de um coração amargo e também imbuído de espíritos malignos. Quando a pessoa vive com o coração inclinado para o mal, o diabo se aproveita, se aposta daquela pessoa e usa a boca dela com palavras. E o diabo também tenta nos atingir com pensamentos. E isso é algo sério e espiritual. E Deus, através do apóstolo Paulo, disse que a gente temos que nos armar, porque é uma guerra espiritual. Então, guerra tem que ter armas. Armas que realmente vai se defender e atacar. Está escrito no livro de Efésios, capítulo 10, versículo 13. Tomai toda a armadura de Deus para que podeis suportar as ciladas do diabo e continuar firme. Porque se você está numa guerra, não está preparado, não leva a sério, o inimigo pode atingir você. E depois você ficar ferido, correndo perigo de até morrer espiritualmente através das seduções do pecado que o diabo tenta a cada um de nós. Continuando, algumas das maneiras que o nosso inimigo investe contra nós. Vamos citar 3 maneiras que o inimigo, número 1, de Deus, e que luta dia e noite contra nós para tentar nos atingir. Ele tenta de várias maneiras. Vamos citar 3, licença. Vamos citar 3 aqui. A primeira, seduzindo com aquilo que mais nos atrai. A segunda, Satanás nos excita ao ódio e a ira. A terceira, palavra que provocam dúvidas para o erro.
Então vamos lá. A primeira, seduzindo-nos com aquilo que mais nos atrai. Então o inimigo ele vai procurar, as forças malignas vai procurar. Eles estão nos ares e fica só rodeando, fica só esquadrinhando as vidas de cada um dos seres humanos. Eles são milhões de espíritos malignos atuando aqui na Terra. E ele procura ver qual é o ponto fraco. Vamos ver aqui, seduzindo-nos com aquilo que mais nos atrai. Está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 14. Tem a sua Bíblia em mãos para tudo que formos aprender, a nossa fé, a nossa força esteja firmado no que Deus ensina, no que Deus passa para nós por meio da sua palavra. Tiago, Novo Testamento, já próximo ao livro de Hebreus, chegando um pouquinho próximo de Apocalipse. Capítulo 1, versículo 14, que diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai. Então, a gente tem que sempre estar nos avaliando, perguntando para nós mesmos: puxa, isso aqui, realmente, quando há uma situação que eu estou envolvendo naquela situação, isso realmente é forte para tentar me derrubar. Então, o que a palavra de Deus diz? Fugir. Então, é isso. E combater, quando vier essas coisas na mente, combater com o quê? O que é que combate? Qual é a arma de defesa? Qual é a arma? É o capacete da salvação. Você está sempre preocupado. Poxa, isso pode prejudicar a minha salvação. Então, temos que nos afastar. Vamos para o próximo ponto. Satanás nos excita ao ódio e à ira. Efésios capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O diabo sabe, é uma das armas, que tem pessoas que qualquer coisinha não vigia, se exaspera, se fica nervoso, sai de si, começa a dar lugar a um sentimento de ira e não sabe ressaçar aquele sentimento. E aí o perigo é se deixar aquilo permanecer no coração. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não se ponha a vossa ira sobre o sol. O que significa isso? Significa dizer, agir, resolver logo aquilo, consertar, pedir perdão, descer, se esvaziar para se curar, para que o mal não tenha lugar em nosso coração. Terceiro, e aqui estamos concluindo, palavras que provocam dúvidas para o erro. A esse respeito, vamos ler em Gênesis capítulo 3, versículo 1. A serpente, o diabo, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E aqui fechamos a Bíblia. O diabo existe, mas os demônios, que eram anjos há milhares e milhares de anos, ele sabe a forma como seduzir ao erro, à mentira. Porque ele nunca se firmou na verdade. Sempre tinha algo dentro dele. É isso que temos que nos avaliar. Olhar para o erro dos outros é fácil. Mas e para dentro de nós? Ah, como é difícil, não é isso? Então a gente tem que ficar sempre se esquadrinhando. Puxa, quando acontece uma situação igual a essa, eu fico logo nervoso. Poxa, quando acontece situação tal, eu logo quero me vingar. Quando há uma situação que eu estou em oculto, ou para eu me prevalecer, eu ajo logo a mentira. Aí você, e eu tenho que, poxa, eu tenho que mudar isso. Isso aí é uma coisa que está dominando meu coração. E se isso dominar o nosso coração, já era. O diabo vem e se aposta da gente. Próximas
meditações na próxima série. Queira Deus, próxima semana iremos nos ater a isso, as movimentações, as atuações do coração, para você vigiar o coração e expurgar aquilo que pode contaminar o coração e mente. Vamos falar com Deus agradecendo. Senhor, toda a honra, toda a glória é devido ao teu nome. Nós, como simples servos, vasos do Senhor, estamos aqui levando tua palavra, porque o teu Espírito nos constrangeu a isso. Nada somos, Senhor. Tudo é teu, tudo é o Senhor que faz. Ilumina cada um que vai ouvir esta mensagem, essa reflexão, para que, meu Deus, estrale a mente e abra os olhos para o espiritual e venha saber expurgar aquilo que está contaminando o coração, para não alimentar, para botar para fora, para conservar a mente e o coração puro e vigilante contra toda atuação espiritual que queira atingir com algo que não é do Senhor, mas sim das forças espirituais do mal. Em nome de Jesus te oramos, meu Deus, e te agradecemos. Amém. Ótima quinta-feira e sempre temos dado este conselho. Vigie sempre a mente, conserve sempre o coração. Se alguma coisa contaminou, expurgue, se esvazie, caia diante de Deus e diga: Senhor, tenha misericórdia. Eu tenho isso, eu tenho esse sentimento que está me corroendo e eu não tenho força para expurgar para fora. Me ajuda. Tenho certeza absoluta que Deus, através do Espírito Santo e da palavra dele, vai fazer essa obra maravilhosa. E eu e você vamos estar sempre diante de Deus, vigiando, protegendo o coração e a mente e fazendo de tudo para fazer a vontade de Deus que nos conduz para o céu, para a eternidade com Deus. Ótima quinta-feira. Deus nos livre de todo mal.